Olá, meu amigo, minha amiga da pós-graduação de Processo Civil abordando o novo Código de Processo Civil. O nosso tema da aula de hoje, que será abordado nas próximas 4 aulas também, temos no total 5 aulas sobre o tema, será o tema de respostas do réu. As respostas do réu serão abordadas no Código de Processo Civil de 2015, com foco no novo procedimento comum. Embora nós faremos ainda, sempre que possível, alguma comparação com outros procedimentos existentes no novo CPC. Nós teremos como objetivo abordar cada uma das possibilidades de manifestação do réu previstas no novo Código de Processo Civil. E, para isso, nós trataremos dos artigos abordando as inovações legislativas e, sempre que pertinente, nós trabalharemos com a jurisprudência e com súmulas, verificando em que medidas elas continuam ou não pertinentes ao novo diploma, tá? Apenas começando a lembrar algumas coisas que você já estudou sobre a resposta do réu, algumas classificações que serão relevantes para o nosso tema, nós precisamos recordar que as espécies de defesa do réu no Código de Processo Civil, elas tinham algumas classificações. Uma das classificações que nós tínhamos é que a defesa poderia ser de mérito ou de admissibilidade. A defesa de admissibilidade do réu, ela também é chamada de defesa processual. Quando o réu, quando o polo passivo, ele vem a juízo e ele alega, tá, alguma questão processual, seja uma condição da ação, uma condição para o regular exercício do direito de ação, que tem uma discussão se elas teriam desaparecido ou não no novo código, seja um pressuposto processual. Sempre que o réu alegar alguma questão processual como matéria de defesa, nós teremos a intimação do demandante para a réplica. Agora, cuidado, meu amigo, cuidado, porque no Código de Processo Civil de 1973, você tinha o prazo, tá, para réplica de 10 dias. No novo Código, sempre que o réu alegar uma questão processual em sua defesa, o artigo 351 do novo Código diz que o prazo da réplica vai ser de 15 dias. Lembrando que prazos de natureza processual no novo Código de Processo Civil são contados em dias úteis por força do artigo 219, tá? Então, o réu pode alegar em sua defesa questões processuais, questões relacionadas à admissibilidade. Sempre que ele trouxer esse tipo de alegação, você vai ter a intimação do demandante para réplica. Réplica feita no prazo de 15 dias, lembrando que os prazos processuais, apenas os prazos processuais no novo Código de Processo Civil, por força do artigo 219, serão contados em dias úteis, tá? Mas a defesa do réu pode ser ainda de mérito. Ele pode atacar propriamente a pretensão do autor, o pedido do autor, tá? Essa defesa de mérito, que da pretensão deduzida em juízo, ela tinha ainda uma outra classificação. Essa defesa de mérito poderia ser direta ou essa defesa de mérito poderia ser direta ou poderia ser indireta. Essa defesa direta, o réu atacaria diretamente a pretensão do autor, negando o fato alegado pelo autor ou suas consequências jurídicas. No caso da defesa indireta, o que o réu faz é alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? Se ele alega um fato
diferente, um fato que vai modificar, impedir ou extinguir o direito do autor, nós temos um fato novo vindo aos autos. Logo, o que vai acontecer? Algo que está chegando aos autos agora, o que vai ser feito? Abertura para réplica. Mais uma vez, a gente cai no artigo 351 do novo CPC, que lembrando que o prazo de réplica agora, a você que está lá no exercício da advocacia, no exercício de qualquer atividade jurídica, o prazo é de 15 dias por força do artigo 351 e não mais de 10 dias. Logo, tá? Defesa direta, ele está apenas atacando a pretensão do autor. Defesa indireta, ele está trazendo um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por exemplo, uma compensação de uma dívida, tá? E isso vai levar à abertura para réplica. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, que prescrição e decadência são consideradas questões de mérito. Prescrição e decadência não estariam em defesas processuais ou de admissibilidade. Prescrição, decadência, embora não versem exatamente sobre a análise do que o autor está pedindo, não digam se ele tem ou não direito, apenas reconhecem que o direito que ele está pleiteando decaiu ou prescreveu. Prescrição e decadência são mérito, tá? Então, uma possibilidade de defesa que você já deve ter estudado no Código de 73 e que continua no novo Código é a defesa de tanto atacando o mérito, seja ela direta ou indireta, como atacando a admissibilidade. Primeiro, o réu ataca a admissibilidade, traz questões processuais. Depois ele segue com se insurgindo em face do mérito, tá? Trouxe questão nova, abre para réplica no novo código, prazo de 15 dias. Mas a gente tem ainda uma outra classificação que vai ser relevante para a nossa abordagem, tá? Eu não vou trazer aqui todas as classificações, vou trazer apenas o que for mais relevante para a gente verificar as mudanças do novo código. Nós temos ainda uma outra classificação que trata das questões em peremptórias ou dilatórias. Uma questão dilatória, ela apenas retarda o exame da causa, ela apenas retarda o acolhimento ou a eficácia do direito do demandante. Uma questão, tá, dilatória é aquela que só vai retardar o exame da causa. Uma questão dilatória, por exemplo, tá, diz respeito à inexistência ou vício de citação. Terá que ser corrigido, mas depois o processo seguirá. Outra questão dilatória que a gente tem é a questão da conexão. A alegação de conexão vai fazer o juízo examinar e, se for o caso, reunir os processos no juízo prevento. Uma outra questão que a gente tem também é a alegação de incompetência. Com exceção dos juizados especiais, você vai ter um declínio de competência. Então, essas questões elas não vão impedir o exame da causa, mas vão retardar esse exame, tá? O artigo 352 do novo Código, que eu também coloco aqui para você, diz que, havendo vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então, se o réu alega alguma questão dilatória, se o demandado alega alguma questão dilatória, alguma questão que é passível de correção, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar, sempre que possível, a correção do vício. A correção do vício, que segundo o artigo 352, é num prazo não superior a 30 dias. Pergunta você, meu caro amiga, meu caro amigo, minha cara amiga. Esse prazo pode ser dilatado? Esse prazo pode ser estendido? Você pode requerer um prazo maior para o juízo? Ele pode requerer um prazo maior? Às vezes você não tem condição de sanar o vício naquele momento. 30 dias parece um prazo razoável, mas dependendo da situação, nem sempre é. O artigo 352 diz um prazo nunca superior. Esse prazo poderia ser dilatado? O artigo 139.6 do novo Código, tá, diz que incumbe ao juiz
dilatar os prazos processuais. Ele fala logo no início dele que cabe ao juiz dilatar os prazos processuais. O que isso significa? Significa que o que se defende é que não haveria problema do juiz dilatar esse prazo de 30 dias, especialmente se a demora for imputada à administração da justiça. Não caberia ao demandante estar prejudicado por isso. Por força do comando do 139, inciso 6, esse prazo do 352 poderia sofrer uma dilação. Tá? Lembra que o 139, inciso 6, é um comando geral que permite ao juiz dilatar prazos para adequar o caso concreto para trazer maior efetividade ao direito. O novo Código se preocupa com a tutela do direito. O novo Código é um diploma que está alinhado à Constituição Federal e tem como objetivo último final usar o processo para tutelar o direito material. Então, é claro que isso deve ser analisado no caso concreto, mas você tem aí no 139, inciso 6, uma autorização para o juiz avaliar a dilação de prazos que pode ser aplicável na questão de sanar vícios alegados pelo réu para dilatar o processo, tá? Mas a defesa do réu nem sempre ela será dilatória, tá? Às vezes ela pode ser peremptória. Quando ele traz uma defesa peremptória, o que ele espera é fulminar a pretensão do autor. O demandado pretende fulminar esse direito do demandante. Por exemplo, gente, se ele alega prescrição, ele vai colocar fim a essa pretensão do autor em juízo, tá? Lembrando que, por força, tá, do comando do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, o juiz, ainda que possa conhecer a questão de ofício, ainda que essa questão seja capaz de fulminar o direito do demandante, ela só vai acontecer se as partes tiverem oportunidade de ter se manifestado sobre isso nos autos. Então, o réu pode alegar pode trazer uma alegação peremptória para fulminar essa pretensão do autor, do demandante. Ele pode alegar, por exemplo, uma prescrição, tá? Então, só estou revisando aqui com vocês algumas das modalidades que vocês provavelmente já viram, tá? De alegações do demandado. Algumas das questões que o réu pode trazer em sua defesa. Agora, cuidado por quê, tá? Porque embora o código, se você for seguir a sequência do código, tá? No novo procedimento comum, no procedimento comum estabelecido no novo Código de Processo Civil, como regra geral, o réu não é mais citado para oferecer resposta. Ele é citado para ir para uma audiência de conciliação ou de mediação, sempre que esse direito for disponível e se não houver o pedido das partes de dispensa da audiência. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Segura um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai explicar isso com mais detalhes. Mas a questão é que quando chega na parte que seria de respostas do réu, sem trazer exatamente esse título, o código só se refere, tá, à contestação, capítulo 6, à reconvenção, no capítulo 7, e a revelia, no capítulo 8. Então, ele trata da contestação nos artigos 335 a 342. Ele trata da reconvenção no artigo 343. E ele trata da revelia nos artigos 344 a 346. O problema, gente, é que a possibilidade de manifestações do réu no processo é muito mais ampla do que essas três listadas, tá? E aí, eu trago para vocês e a gente vai começar a analisar aos poucos, cada uma das possibilidades de manifestação do réu no processo, que estão, na verdade, esparsas
no Código. Na sequência de artigos, ele só trata de 3, mas você tem outras possibilidades de manifestação do réu no processo esparsas em diversos artigos do novo Código, tal como já acontecia no Código de 73. Por exemplo, gente, o réu pode vir aos autos e reconhecer o pedido. O réu pode fazer um requerimento de desmembramento de um litisconsórcio multitudinário. O réu pode requerer uma das modalidades de intervenção de terceiro, tá? Denunciação da lide, chamamento ao processo. O réu pode requerer a exibição de um documento ou coisa. O réu pode requerer a falsidade de um documento juntado pelo autor. O réu pode contestar, o réu pode reconvir, o réu pode alegar impedimento ou suspeição, tá? E o réu pode ainda não oferecer contestação e ficar revel. A gente vai falar numa próxima aula que a revelia, muito mais do que não é apenas o não oferecimento de defesa. A revelia é especificamente o não oferecimento de contestação, tá? A gente vai trabalhar cada uma dessas modalidades, mas veja uma coisa. O Código fala, logo depois da audiência de conciliação e mediação ou mediação, de 3 possibilidades de resposta do réu: contestação, reconvenção e revelia, quando, na verdade, o tema é muito mais amplo. Você tem nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de manifestação do réu no processo, tá? Todas essas possibilidades a gente vai abordar ao longo das nossas aulas. E algo que eu queria conversar com vocês é que você está se perguntando: o que mudou? O que mudou? Eu que estou exercendo, eu que estou na prática forense, eu que estou me atualizando, eu que estou me aprimorando no novo código. O que mudou do Código de 73? O que mudou do que eu já estudei em relação ao novo código? Mudou bastante coisa. Apesar de não parecer em um primeiro momento, as respostas do réu tiveram muitas mudanças, muitas alterações relevantes, tá? Apenas para que você tenha uma ideia, o que do Código de 73 não está mais igual em termos formais no novo código, tá? Merece destaque as exceções, gente. As exceções podiam ser no Código de 73 de incompetência relativa, porque a incompetência absoluta era alegada no bojo da contestação, como preliminar de contestação, ou de impedimento e suspeição, tá? A alegação de incompetência relativa, que era feita por exceção de incompetência no Código de 73, no novo Código, ela é feita como preliminar de contestação. Não importa mais se a sua incompetência é absoluta ou relativa, você vai fazer como preliminar de contestação. Você não vai mais usar a peça de exceção de incompetência. Ainda, tá? Quando você queria alegar o impedimento à suspeição do juízo ou de qualquer auxiliar do juízo, no Código de 73 você alegava como uma exceção de impedimento ou exceção de suspeição. Impedimento e suspeição não foram para dentro da contestação. Não são matérias que no novo Código são alegáveis em contestação. Cuidado com isso. A gente vai abordar isso em uma aula própria, mas eu quero que você já comece a se familiarizar com isso. Não coloque a alegação de impedimento ou alegação de suspeição dentro da contestação. A alegação de impedimento, a alegação de suspeição são feitas por petição, mas essa petição não é mais a exceção. Então, você não vai mais usar, gente, esse nome exceção. Você vai, para alegar o que a incompetência relativa, alegar no bojo da contestação, alegar na sua contestação. Se você quer alegar impedimento ou suspeição, você vai alegar por uma petição, tá?
Se você queria impugnar o valor da causa, no Código de 73, você tinha também que fazer uma petição, uma peça autônoma. No novo Código, a impugnação ao valor da causa vai para onde? Para dentro da contestação. Da mesma forma que a incompetência relativa foi para dentro da contestação, agora a impugnação do valor da causa, o réu também faz como preliminar na contestação dele, tá? E a impugnação à gratuidade de justiça? Você quer impugnar a gratuidade de justiça que a outra parte conseguiu. Você vai fazer uma peça autônoma? Não, você vai fazer em contestação, também como preliminar de contestação. Então, essas peças, exceção de incompetência, recapitulando, onde você coloca a alegação na contestação. Exceção de impedimento e suspeição, você vai seguir o mesmo raciocínio e colocar na contestação? Não, em hipótese alguma. Você vai fazer uma petição, alegando o impedimento ou a suspeição do juiz ou de qualquer auxiliar do juízo. Vai impugnar o valor da causa? Vai fazer aonde? Preliminar de contestação. Vai impugnar a gratuidade de justiça concedida? Vai fazer aonde? Preliminar de contestação. E a reconvenção? Você lembra que a reconvenção era a peça autônoma? Pois é, gente. Vamos lá. Vamos tratar da reconvenção com um pouco de atenção. A reconvenção, formalmente falando, a reconvenção, ela também vai ser feita dentro da contestação. Você tinha, e a gente vai abordar isso numa aula própria, duas diferenças no Código de 73 da reconvenção para o pedido contraposto. No novo Código, a reconvenção também vai para dentro da contestação. Mas sempre, cuidado nesse ponto. A reconvenção ela vai ser feita na contestação, dentro da contestação, se o réu ele for contestar, mas reconvir. Agora, se o réu não contestar, ele pode só reconvir? Pode, sem problema. Mas aí a reconvenção vai ser feita como? Em peça autônoma. Em peça autônoma? Mas por que peça autônoma? Porque eu não vou estar oferecendo a contestação. Ofereci a contestação, posso reconvir no bojo da contestação. Agora, não oferecer a contestação, vou ter consequência? Vou ter revelia? Aí a gente vai analisar, mas você pode oferecer só a reconvenção e se você fizer só a reconvenção, não obstante efeitos do não oferecimento da contestação, que a gente ainda vai trabalhar nas próximas aulas, você vai fazer a sua reconvenção em uma peça própria. Por quê? Porque você não vai ter a peça da contestação. Então, contestou e reconviu, reconvenção no novo código feita no bojo da contestação. Só está reconvindo, não está oferecendo contestação, você vai ter as suas consequências jurídicas processuais, que a gente vai abordar, mas a sua reconvenção será uma peça autônoma, tá? Então, a gente tem aí diversas modificações nas modalidades de defesa do réu do Código de 73 para o novo Código. E a gente vai estudar cada uma dessas mudanças, tá? Não se preocupe em relação a isso, que a gente, quando abordar cada um dos 9 itens que a gente pontuou, que são possibilidades de manifestação do réu, nós vamos trabalhando o que pode acontecer. Agora, preste atenção em uma coisa. Qual é o termo inicial para a manifestação do réu? Você vai ser citado, você vai ser integrado à relação processual, integrado ao contraditório, você já vai oferecer a sua defesa, você já vai se manifestar. Calma por quê? Porque nós temos um novo procedimento comum.
O novo procedimento comum, o procedimento comum do Código de Processo Civil de 2015, ele nem é o procedimento comum ordinário do Código de 73, ele nem é o procedimento comum sumário do Código de 73. Qual é a regra? Gente, autor veio com a petição inicial. Petição inicial está em ordem ou já foi emendada, eventuais vícios já foram sanados. Citação do réu ou dos réus, tá? Só vai citar se a petição inicial estiver em ordem, se o juiz já tiver feito essa avaliação e se não for caso de julgamento liminar de improcedência, lá previsto no artigo 332. Porque se for caso de julgamento liminar de improcedência, o que o juízo vai fazer? Vai julgar improcedente, vai extinguir com resolução do mérito antes mesmo da citação do réu. Mas vamos lá, você, autor, sua petição inicial estava em ordem ou você já sanou os vícios, tá? Não era caso de julgamento liminar de improcedência. O réu foi citado. Ele vai ser citado como regra geral para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação, lá prevista no artigo 334, como regra geral, tá? Então, primeiro ele vai para a audiência como regra geral. Somente depois dessa audiência é que vai começar a correr o prazo dele para resposta. Mas, como vai começar a correr esse prazo? O artigo 335, embora esteja se referindo exatamente à contestação, ele traz um termo inicial para as respostas do réu. Ele diz que, tendo essa audiência de conciliação ou de mediação, o prazo para a resposta do réu, tá, vai começar, o termo inicial dele vai ser essa audiência, vai ser a data dessa audiência, vai ser o termo inicial dele. Então, gente, teve audiência, tá? Não teve conciliação ou não teve mediação, não foi possível a composição daquele conflito, é a audiência de conciliação ou de mediação, o termo inicial para a resposta do réu. Você começa a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte, a partir daí. Pergunta que lhe faço. Essa audiência, ela pode ter várias sessões, tá? Ela é uma audiência una, mas que ela pode ser dividida em várias sessões. Você pode ter mais de uma sessão de conciliação ou mais de uma sessão de mediação, se assim for para se alcançar a composição entre as partes. Pergunta que lhe faço. Quando você tem mais de uma sessão, tá? Qual é a data que você considera para fins de termo inicial de resposta do réu? O termo inicial da resposta do réu é a data da audiência, mas o 3351 também lhe responde que se essa audiência for um único dia, ótimo, ali não tendo o acordo, não sendo possível o acordo, é o termo inicial para você começar a contar o prazo da resposta do réu. Mas se essa audiência for em mais de uma sessão, se você tiver mais de uma sessão de conciliação ou mais de uma sessão de mediação, você vai começar a contar esse prazo a partir de quando? A partir da última sessão. O artigo 335, também no inciso 1, ele vai ser bem claro para você, falando de última sessão, tá? Então, teve audiência de conciliação ou mediação, não teve acordo, termo inicial para a resposta do réu, para você começar a contar o prazo, contando o prazo do primeiro dia útil seguinte. Agora, foram várias sessões de mediação ou conciliação. Como eu conto, começo a contar da última sessão, tá? E se eu não fui à audiência de conciliação ou de mediação? Se eu faltei injustificadamente, o artigo 334 do novo Código, que trata dessa audiência de conciliação ou mediação, ele vai prever lá no parágrafo 8º que o não comparecimento injustificado das partes
pode gerar lá uma multa. Posso ter que pagar uma multa, mas de quando ocorre o meu prazo para resposta? A partir do momento daquela audiência que eu não compareci. Ali será o meu prazo inicial para resposta, tá? Agora, sempre vai ter essa audiência? Eu vou ter que ir a essa audiência, sempre vai ter essa audiência, vai ser marcada, eu posso pedir dispensa dessa audiência, tá? A gente vai ver isso no próximo bloco, tratando do que pode, em relação a essa audiência, como termo inicial para respostas do réu. A gente vai responder a essas questões, se vai ter sempre a audiência, se eu posso pedir dispensa dessa audiência e o que acontece, qual será esse termo inicial de resposta do réu nas diversas situações, todas reguladas pelo artigo 335 do novo Código de Processo Civil. A gente continua no próximo bloco.